Você sabe quem foi a pessoa responsável pelo Dia do Professor? E a primeira mulher eleita negra do país? Antonieta de Barros, professora, jornalista, política, a primeira mulher negra eleita no Brasil e pioneira do movimento negro no país. A Antonieta ela nasce em 11 de julho de 1901 em Florianópolis, de família pobre e ainda criança. Ela fica órfã de pai, então a mãe dela fica responsável pela criação. E com 17 anos ela ingressa nos estudos na escola de Florianópolis e em 1921 ela conclui o curso. E em 22 ela funda o curso particular chamado Antonieta de Barros, voltado para a alfabetização da população carente. Ela vai continuar com esse curso até o dia da sua morte, e é fechado em 1964. A Antonieta era professora de português e literatura, e ela vai dedicar a vida dela toda ao magistério, inclusive exercendo cargos de direção. Ela dava aula para os pobres menos favorecidos e para os filhos da elite. Lá na década de 30, as mulheres finalmente tiveram direito ao voto aqui no Brasil e também a se candidatarem. E a Antonieta, ela vai se notabilizar como a primeira deputada eleita no Brasil negra em Santa Catarina, pelo Partido Liberal de Santa Catarina, em 1934. Na política ela vai destacar pela educação, cultura, funcionalismo, e ela vai se tornar presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Isso até 1937, quando se inicia o Estado Novo. Depois do Estado Novo, em 1947, ela se candidata novamente e ela é eleita pelo Partido Democrata Catarinense, e ela vai continuar lutando pelo magistério, pela criação de concursos para o magistério, a criação de bolsas para o ensino superior para pessoas carentes. E além desse papel de militante que a Antonieta tinha na política, ela vai ter um papel muito importante também na cultura do Estado. Em 22, ela funda e dirige um jornal chamado A Semana, onde ela publica crônicas vinculadas às ideias dela sobre educação, política e sobre a questão racial, a questão do preconceito referido às mulheres. Ela também vai escrever para uma revista quinzenal e dirigir. Em 1930, ela também vai escrever vários artigos para jornais locais. A pessoa de Maria da Ilha escreve o livro Farrapos de Ideia. Ao longo da vida da Antonieta de Barros, ela vai ser professora, escritora, jornalista, política. E a gente está falando de uma mulher negra, que no contexto em que viveu, não havia tanta liberdades para as mulheres, mas que mesmo assim conquistou seu espaço, que não tinha medo de se expressar, que não tinha medo de defender suas ideias e principalmente que não tinha medo de lutar pelo aquilo que acreditava. Ela passou a vida toda pela educação, pela cultura, pelo direito das mulheres, lutando pelos menos favorecidos. E essa personagem histórica incrível, Antonieta de Barros, também responsável pela criação do Dia dos Professores. Talvez você não saiba disso, talvez nem o seu professor saiba disso. Essa personagem sofreu apagamento histórico, assim como tantos outros. Mas a gente está aqui. Eu estou contando a história dela, e eu sei que você vai pesquisar um pouco mais sobre ela, e assim a gente vai revivendo esses